Olá, amigos, irmãos, a paz de Deus que excede todo entendimento, eu desejo sobre sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Eu estou aqui mais uma vez, Rosalina Santos, no canal do YouTube, aqui no Instagram e no Facebook, para compartilhar mais um pouco dessa pérola de toda a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o que está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 a 3. O escritor de Hebreus nos deixou aqui uma mensagem de exortação para nós. O título dessa mensagem é O Perigo da Negligência. O escritor diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Vou parar por aqui no versículo 3. Então, eu olhei no dicionário o que significa negligenciar, né? Quando diz aqui o perigo da negligência. Então, negligência é o mesmo que descuidar, que desleixar, que não dá valor. E o escritor que está nos falando, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quais são as verdades que nós temos ouvidos? Desde quando nós nos convertemos, nós temos ouvido a verdade de Deus. Nós temos ouvido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos ouvido João 3,16. E muitas verdades aqui escritas nesse livro. Nós temos ouvido as verdades de Deus. E o escritor aqui nos adverte, ele nos chama a atenção, ele nos chama um compromisso para nos apegarmos com mais firmeza. Em vez de pegar só assim, quase deixando cair, pegar com firmeza, agarrar, manter conosco, guardar, proteger as verdades que nós temos ouvido no Evangelho, nas pregações. Eu sei que tem muitas pregações aí que são diluídas com água, diluídas com as ideologias do mundo, diluída com as filosofias. Mas aqui o escritor está nos falando para nós nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, à verdade da palavra de Deus. E nós temos que manter esse compromisso conosco. Hoje é muito fácil. O evangelho que nós estamos ouvindo hoje, a maioria dos pregadores estão pregando um evangelho raliado, um evangelho onde você está em Deus, você é de Deus, você tem que reivindicar, tudo é seu, você pode, não aceita isso não. Isso não é o evangelho. O evangelho consistente, o evangelho de verdade, a verdade pregada é aquela verdade que nos aponta para a cruz. A verdade de Deus, ela nos chama para viver um evangelho, para viver uma vida cristã com compromisso com o reino celestial e não com o mundo. Tem muita pregação por aí, pregando onde você pode ser de Deus e ser do mundo. Isso não é verdade. Isso não é de Deus. A verdade de Deus, ela está nos chamando. A verdade de Deus, ela está nos chamando para viver em plena comunhão com Deus. Viver em plena comunhão com Deus é viver em santidade. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ele nos chama para uma vida de santidade. Ele nos chama para viver uma vida de cruz, aonde eu busco os interesses do reino e não os meus interesses.
tem muitas pregações por aí te apontando a buscar os seus próprios interesses, os meus próprios interesses. Eu querer ser cada vez mais rica, enriquecer e querer cada vez mais. E enquanto que em Timóteo, na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós temos que contentar com aquilo que nós temos. A casa que eu tenho, ela é suficiente para eu viver, ela é confortável, ela não tem 18 cômodos, mas os cômodos que ela tem são confortáveis para mim, para minha família, e eu tenho que estar contente com isso e não ficar ambicionando mais e mais. Para quê? Jesus está voltando, tudo isso vai ficar aqui na terra, tudo vai ficar. A pregação antiga, a pregação antiquada, é aquela pregação que fala de arrependimento, que nos chama para uma vida de santidade. Mas as pregações da atualidade são pregações que te chamam a adquirir, querer adquirir mais e mais, e que é uma vantagem você como cristão ter 5, 6, 8 carros na garagem. Quando você sai, você precisa de um só. Então, o evangelho do reino, a verdade que temos ouvido, não são essas que aponta para só o ganhar, adquirir e uma vida mundana. Essas não são verdades. Mas as verdades ouvidas são as verdades que nos chamam para uma vida de santidade com Deus. No versículo 2, ele diz aqui: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Aí esse versículo nos arremete lá para Gênesis. Gênesis capítulo 19, versículo 13. Quando no capítulo 19 nos relata que os anjos chegaram à cidade de Gomorra, Ló, quando os viu, os chamou para sua casa e foi servir eles com alimento para eles pernoitar ali. E os homens daquela cidade perseguiram Ló, perseguiram a casa de Ló, para que Ló entregasse aqueles homens para eles violentarem. E lá nesse capítulo 19, os anjos dizem o seguinte para Ló. Eles dizem assim lá no versículo 13: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E veja bem que lá no versículo 24, diz assim, que então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade. Foram palavras faladas por anjos, palavras faladas por anjos, e essa palavra se cumpriu imediatamente. Agora imagine a palavra de Deus nos chamando para a santidade, nos chamando para o arrependimento, para uma vida, para não nos assentar na roda dos escarnecedores. O próprio Deus nos falando para nós termos uma vida de santidade, sede santo porque eu sou santo. Se o que os anjos falaram aconteceu imediatamente, imagina o que Deus está falando. O que Deus está nos chamando para o arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrepender, mudar de vida, mudar de pensamento. Você pensa de acordo com o mundo, Deus não se agrada, Deus te chamou ao arrependimento e você volta a pensar de acordo com o que a palavra dele diz. Então, a palavra falada por anjos, ela teve, como diz aqui no versículo 2, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Como, versículo 3, como escaparemos nós, cristãos, você e eu, que recebemos o evangelho, que sabemos que Deus quer de nós compromisso de santidade, de arrependimento? Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos essas verdades de Deus para nós, quando Ele nos chama ao arrependimento, quando Ele nos chama a uma vida de santidade? Como nós nos escaparemos se nós negligenciarmos essa salvação que Deus nos deu? Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não é de vós,
Isso não vem de vós, vem de Deus, para que nenhum de nós venhamos nos gloriar das nossas boas obras, entre aspas. Então, como nós vamos nos escapar se nós negligenciarmos a salvação de Deus? E a salvação de Deus para nós, ela está num pacote que chama arrependimento, santidade. E precisamos manter esse compromisso com Deus. Tudo que existe no mundo vai passar. A transgressão do mundo, as vaidades do mundo, as mentiras do mundo, tudo neste mundo, a política do mundo, tudo vai passar. Mas o que é de Deus e aquele que é de Deus permanecerá para sempre. Então precisamos nos apegar, precisamos nos agarrar em toda a promessa de Deus, em todo o chamado de Deus de salvação, de santidade. Precisamos nos desprender desse mundo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Então nós somos soldados de Deus aqui nessa terra, somos representantes de Deus aqui na terra, somos embaixadores, embaixatrizes dele aqui na terra. Então nós não podemos envolver, nós não podemos nos apegar, nós não podemos nos envolver com os negócios dessa vida, nós não podemos nos envolver com a vaidade que o mundo nos chama, os prazeres, as farras, a vida de busca e busca e busca e busca por conquista. Tem busca e busca por mais coisas, por 2, 3, 4, 10 casas. Para quê? Nós moramos em uma só. E quando nós formos arrebatados dessa terra, essa casa vai ficar. Se nós formos apegados à casa que nós temos, provavelmente não subiremos. Então, nesse vídeo, eu quero te chamar juntamente com a palavra de Deus, escrita, a palavra que é verdade, que é vida. Essa palavra que nos traz vida, que nos traz paz no nosso coração. Eu quero te chamar para nos apegar, você e eu, nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, sabendo que nós não escaparemos da justiça de Deus, nós não escaparemos do tratar de Deus se nós negligenciarmos a salvação que Ele nos deu. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Em nome de Jesus, que a bondade de Deus esteja te sustentando nessa caminhada, nessa jornada. Em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus.